Graça e paz, meus amados. Como é que vocês estão? Quero trazer da parte de Deus um versículo para a gente refletir. O apóstolo Paulo, depois de passar por muitas coisas, de vivenciar muitas coisas, muitas pessoas, ouvir muitas pessoas, ele, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz assim: com certeza eles estavam falando sobre a vida eterna, e algumas pessoas não acreditavam que na ressurreição, né? Como até hoje, muitas pessoas não acreditam que a gente vai morrer e ressuscitar e vamos habitar com Deus, né? Muitas pessoas não acreditam nem que Deus existe. Muitas pessoas não acreditam na vinda de Jesus, nem na primeira vinda dele. Tem muita gente que, não só lá em Israel, mas pelo mundo inteiro, muitos acham que ele foi apenas um nazireu, sabe? Foi apenas um galileu, apenas um jovem pregador. Só. Muitos acreditaram nas mentiras que os soldados contaram, que deixaram que levassem o corpo de Jesus dali de dentro do túmulo. Isso que eu estou falando está escrito na palavra, que eles espalharam por toda a Judéia, por todos os lugares ali, que durante a noite os seus apóstolos, os seus adeptos, aqueles que gostavam de Jesus, foram lá à noite e eles deixaram então que eles tirassem o corpo de Jesus dali. E até os dias de hoje tem muita gente acreditando nisso, que Jesus não ressuscitou, que é tudo mentira. Foi tudo uma armada, né? Dos discípulos e de seus amigos. E isso é muito doído. Se a gente começar a olhar para as pessoas que pensam que isso é verdade, chega a dói a alma. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, se você puder dar uma lida, é muito lindo este capítulo inteiro, sabe? Muito lindo. E Paulo diz assim: se nós cremos em Cristo somente para esta vida, somos miseráveis. Somos mais que miseráveis. Os homens mais indignos, os homens, sabe, as pessoas mais infelizes que existem. Porque, já imaginou se tirar do nosso coração a fé no Deus que ressuscitou e que vai nos ressuscitar também? Se a gente deixar de crer nisso e crer que a vida é nada, morreu, acabou, nós viramos uma matéria, um esterco, como é que é? Adubo orgânico, sabe? É uma pena que muitas pessoas pensam assim. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer e esperar nele, seja com lamentos ou com celebrações. E nesse mundo tem de tudo, né? Então nós estamos aqui e somos sujeitos ao sofrimento. Somos sujeitos a passar por momentos indesejados, inesperados. E a gente vê como a vida passa rápido. Mas para a pessoa que tem a tristeza no coração,
que tem a dor do não conhecer, de não ter recebido ainda Jesus em sua vida. Esse vazio é tão doloroso que muitas pessoas não suportam. E eu não estou falando de pessoas pobres, de andarilhos. Eu estou falando de pessoas famosas, de pessoas ricas, que tiram a sua vida porque não tem um motivo pelo qual esperar. Quando nós esperamos Cristo vir nos buscar, quando cremos no que está escrito, que Ele virá nos buscar, sabe que se nós morrermos antes da segunda vinda dEle, Ele irá nos salvar, nos levar para junto de Ti. Sabe, esse é o sustento da nossa alma. Esse é o único motivo para continuar aqui. Nós precisamos aumentar essa crença no nosso coração. E isso é individual, não é em grupos. Nem todas as pessoas que você vê dentro da igreja, nem todas já tiveram intimidade com Jesus, já ouviram, já sentiram o teu abraço. Tem muitas pessoas que vão por ir, porque é algo social, né? E porque acha gostoso cantar. Muitas pessoas que estão entre os da fé, né? Fazendo parte do grupo de fé. Na verdade, não tem fé, não acreditam, não esperam. Tanto é que nós temos um exemplo, foi Judas Iscariotes. Judas, quando ele esteve com Jesus por tantos anos, ele viu tantos milagres, ele sentiu tanta coisa magnífica no coração. Quantas vezes ele viu alguém ser ressuscitado, paralítico, ser curado e sair pulando, saltitando de alegria, dando glória a Deus. Ele estava ali no meio das pessoas com fé, estava ensinando sobre a fé, andando com o dono da fé, com o dono do mundo. Mas ele não teve uma intimidade com Jesus, ele não conheceu, ele não conseguiu absorver na sua mente, no seu coração, a importância da salvação, a veracidade das palavras do Mestre. A dúvida, ela não, muitas vezes, não está nas pessoas do mundo. As pessoas que não têm nenhuma religião, que não está nem aí para nada. A dúvida, ela está no meio de nós. Aqueles que professam a fé em Cristo são os mesmos que volta e meia fazem perguntas. Será? Será que ele virá mesmo? Será que vai ser dessa terra? Sabe? E os anos vão passando e a gente continua vendo a descrença cada dia mais, a frieza, a falta do amor, né? Isso é muito terrível. Isso é muito duro porque a gente não pode fazer outra pessoa acreditar. Nós não temos o poder de mudar o coração de ninguém. Com muito esforço nós podemos mudar o nosso conceito, as
as crenças, ao que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é banal, sabe? Você pode mudar a sua história. Você pode deixar Deus entrar. Você pode deixar Jesus adentrar a tua vida e te salvar. Mas a gente não pode fazer nada por outra pessoa a não ser orar. É individual, né? Não é em comunidade. De repente nós fazemos parte da mesma comunidade da fé, mas um vai e o outro fica. Porque um crê e o outro não. É igual os homens que estavam ao lado de Jesus, lá na cruz, um de cada lado, né? Um de cada lado. E um acreditou em Jesus, sem Jesus falar nada. Com certeza ele tinha escutado as pessoas falando de Jesus, de um jovem que vivia pregando e fazendo prodígios, maravilhas, milagres extraordinários. E um acreditou e foi salvo no seu último suspiro. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro, nem no último instante, nem vendo Jesus ali, lavado de sangue por nós, para nos salvar, nem assim ele acreditou. Ele teve ali a sua oportunidade e ele jogou fora. Eu não sei como tem sido a tua vida, eu não sei como foi teu dia, mas uma coisa eu te falo: por mais duro que tenha sido, Deus ele tem poder de mudar. Deus ele chama a existência as coisas que não existem. Se a gente ficar com o coração atribulado, pensando que não valemos nada, como o mundo prega, que nós só valemos o que temos, a gente acaba por perder a fé, por perder a esperança, perder a vontade de viver. É difícil esse mundo, demais, sabe? É um mundo frio, calculista. O mundo são as pessoas, né? A qual me refiro. E não é isso que Deus queria para nós. Não é isso que Ele quer para nós. Ele quer que sejamos felizes. A vida aqui é uma passagem. Então Paulo diz: se nós cremos em Cristo só para essa vida, esperamos em Cristo só para essa terra, somos os piores, os mais miseráveis, sabe? Porque essa vida acaba tão rápido. E se não tiver um depois, né? Se a gente esperar só para essa terra, só para essa vida aqui na terra, nós não vamos querer viver mais. Não tem motivo nenhum. A minha vida é Cristo. Acredito que a sua também. Coloque-se na presença de Deus com a tua simplicidade, como Jesus sempre fez, conversando com as pessoas com as palavras mais simples, para que todos pudessem compreender. E faça uso do abraço, abrace mais, ame mais, declare seu sentimento pelas pessoas que você ama, mais vezes. Tire um dia e vai visitar aquela pessoa que você ama, que a gente não sabe até que dia ou até que hora ela vai estar disponível para você fazer uma ligação ou para você dar um abraço.
isso que é duro. É porque para nascer, o médico faz uns cálculos, né? E a gente, como eu que sou mãe, a gente sempre ficava apreensivo, que são 15 dias antes ou podem passar 15 dias, até 15 dias, né? E fica naquela, vai ser tal data, dia 10, tá, mas pode nascer antes. Ou um pouquinho depois, mas na morte não. A morte a gente nunca espera. Ninguém faz enxoval, ninguém faz uma roupa, deixa ali a roupa escolhida, né? Quando a gente vai para o hospital para ter o bebê, a gente faz todo o enxoval antes e prepara tudo, e é tão gostoso, tão bonito. Mas quando é para a morte, ninguém preparou nada. Tem umas pessoas que ainda pagam, né, planos funerais, mas só. Ninguém se prepara para morrer. E nem ninguém se prepara para morte de alguém que ele ama. Mas isso é uma certeza. Nós vamos passar pela morte. A não ser que Jesus Cristo volte antes que morramos, né? Daí a gente vai ser arrebatado e não vamos conhecer a morte. Mas do contrário, todos nós, independente da sua nobreza, independente de qualquer situação, se é rico, se é pobre, se é bondoso ou não, todos irão morrer. A qualquer momento e a qualquer hora. É como se fosse uma grande fila. E a gente esperando a nossa chamada. E essa chamada vai chegar. Então o dia é hoje. Hoje que temos que olhar para o Senhor de coração e dizer: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor, Pai. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Assim eu te recebo em minha vida. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Que Deus te abençoe.